Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Gelson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa acompanhar essa aula até o final. Me chamo Gelson França, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e me congrego com meu pastor José Sabaia de Oliveira, onde sou professor de escola bíblica e também líder de um grupo de casados para sempre, tá bom? Beleza, depois da apresentação, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos estudar a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Nós vamos se ater bem, né? A última aula a gente estudou sobre o encontro que houve entre Boaz e Ruth, e agora nós vamos estudar sobre esse casamento, né? Com o que foi que aconteceu, né? Que bênçãos foram estabelecidos a partir desse casamento, ok? Textual diz o seguinte: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, verso 11. Nossa verdade prática diz o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Glória a Jesus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ruth, capítulo 3, versículo 8 ao 10 e capítulo 4, verso 11. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia em seus pés. No caso, Ruth, né? Estava aos pés de Boaz. E disse ele: Quem és tu? Até então ele não estava sabendo quem seria, né? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, fita a aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira. A primeira foi vir, né, para Israel, para Belém, juntamente com a sua nora, né, para poder ajudá-la, Noemi. Então, essa foi a primeira beneficência que ela fez, né, e isso já fez com que Ruth fosse uma pessoa muito afamada no meio do povo de Israel, né, a escolha dela por permanecer com sua nora Noemi. Mas agora ele está dizendo o seguinte: ó, essa última beneficência do que foi maior do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico, né? E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ate já valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Beleza, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos agora para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: o livro de Ruth começa com fome e com mortes, né? Como a gente viu. Mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Essas duas celebrações é a entrada de Ruth, né, na genealogia de Jesus também, né? Então o nosso Deus, ele é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano, né? Então a palavra-chave da nossa aula de hoje é remissão. Então vamos lá. Vamos aprender aqui o que é que a Bíblia fala sobre remir, né? Você redimir, se redimir, você redimir é você, como se você tivesse praticado um erro ou tivesse está precisando fazer um acerto, né? Você querer acertar, então você vai ser o que? Redimido. Você não acertou da primeira, vai acertar da segunda, é uma redenção. Eu não vou me redimir do meu erro. Eu vou agora acertar. Vou acertar novamente. E foi exatamente isso que Noemi fez. A primeira ela errou. No sentido que ela errou, não que a atitude dela em ir para Moab seja errada, mas o fato dela ter sofrido, né, nessa viagem. Ter perdido o marido, ter perdido 2 filhos. E agora na volta o Senhor disse: agora eu vou fazer um acerto na tua vida. Eu vou te redimir. Eu vou te redimir. Então a palavra redimir tem esse contexto, esse significado, né? Então o compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção.
A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me fizeres, farei. Disseres, farei, melhor dizendo. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, ou seja, ela não buscou outras pessoas de fora, né? Mesmo o Boaz, ele falou, ele disse assim, olha, você não foi buscar um jovem fora, você não foi atrás de um jovem, mesmo que seja pobre ou rico, mas você não foi fora, você foi atrás de alguém da parentela, da parentela, da família, para poder redimir, né? Então ela teve essa oportunidade de fazer isso, mas ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth, também, né? Mas também para Noemi. Noemi tinha perdido o marido, perdido os 2 filhos, e aí realmente estava desamparada como viúva. Estava precisando de amparo. O primeiro amparo que Noemi ela recebe na sua vida foi Ruth. E Ruth tanto amparou com o trabalho, né, dizendo eu vou contigo, como também casou. E aí, através de Ruth, conseguiu a sua descendência de volta, né, Noemi. Então ela foi duplamente abençoada com Ruth e com o casamento de Ruth, né? Então, ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Gente, primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro slidezinho nosso aqui, além do comentário, né, da lição. Casamento é algo que agrega, né? Numa sociedade que a gente vive, em que o casamento ele é totalmente desvalorizado, a gente tem que reafirmar, principalmente para as pessoas, né, que levam a sério, né, o matrimônio, o casamento, a gente precisa estar sempre reafirmando. Aqueles que acreditam no casamento, que são muitos ainda, muita gente se casa, muita gente se separa. Mas muita gente se casa, muita gente quer casar e quer casar bem, quer permanecer para sempre com o seu cônjuge. Então nós temos que levantar a instituição casamento. Nós temos que fazer com que o casamento ele seja querido pelas nossas jovens, que seja querido pelas pessoas. Por quê? Porque casamento ele agrega, ele não é algo para desagregar. Ah, mas meu casamento foi uma desgraça. Mas porque o seu casamento não foi um casamento. Né? Seu casamento foi uma desgraça, foi o que você falou, né? Porque casamento mesmo que vem de Deus, casamento mesmo que é abençoado por Deus, ele dá certo. E quando ele dá certo, ele agrega. Porque ele foi feito para isso, para agregar. E quando ele não dá certo, a culpa não é de Deus. E a culpa não é pelo casamento, não é o problema não foi o casamento. O problema foram as pessoas que se relacionaram nesse casamento. O problema são as pessoas que se relacionam nesse matrimônio. Então, o problema do casamento, da separação e do divórcio hoje está nas pessoas que estão participando diretamente do relacionamento. É por isso que nós precisamos trabalhar e conhecer e aprender para que a gente possa ter um relacionamento bom dentro do casamento. Porque o que faz com que o casamento dure é um relacionamento bom. E relacionamento bom a gente aprende um com o outro. No começo vai ter crises, no começo vai ter o ajuste, que aí gera crises realmente, mas depois a gente precisa amadurecer e crescer juntos, né, no relacionamento. Qual é o grande problema, o grande vilão do casamento? O egoísmo. O querer fazer o que quer, o querer fazer a sua própria vontade, o querer que a sua vontade se sobressaia em relação ao outro. O problema de você não querer o acordo, o problema de você preferir a contenda, o problema de você querer competir, tudo isso que eu falei, competição, não querer acordo, né? As pessoas que querem competir dentro do casamento, as pessoas que querem só ter as suas vontades prevalecer, né, a sua vontade, pessoas assim, vai ter o seu casamento destruído e tudo isso é obra da carne. Então, quem fala isso é Augusto Nicodemos Lopes no seu livro A Bíblia é a Sua Família. Quando ele fala que o grande problema, o vilão do casamento hoje é a falta de espiritualidade entre o casal. É quando o casal ele parte para a carnalidade, para a contenda, para a disputa,
né? E quando isso acontece, o casamento ele já entra a bancarrota, ele vai ser destruído, ele vai quebrar, ele vai ser destruído, né? Então nós precisamos constituir um casamento segundo a vontade de Deus. E o casamento segundo a vontade de Deus é um casamento dentro da espiritualidade. A gente precisa tirar completamente a carnalidade e andar juntos, unidos, como uma só carne, porque é isso que a palavra do Senhor fala, né? Vocês não são mais um, vocês são uma só carne. Porque deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O viver como uma só carne é viver junto, agregado, viver em acordo, viver em comunhão, viver chegando a conclusões e a práticas de atitudes, mas em conjunto, né? Orando principalmente para poder tomar atitude segundo a vontade de Deus. Aí, se a gente fizer dessa forma, com certeza o casamento ele tem tudo para poder durar, né? Gênesis capítulo 2, verso 18 diz o seguinte: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma disjuntora, uma ajudadora idônea, uma auxiliadora, uma pessoa que esteja do lado, né? Uma ajudadora, uma auxiliadora. É uma pessoa que vai auxiliar na liderança. O homem foi chamado para ser cabeça, para ser líder do lar. E a mulher auxiliadora. Ela vai auxiliar na liderança. Ela não vai estar abaixo nem acima do homem. Ela vai estar ao lado, ajudando nessa liderança do homem. A mulher também no relacionamento, ela não é feita para ser capacho, para ser desrespeitada. A gente vai ver mais isso, né? A mulher no relacionamento, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser amada, a dignidade dela tem que ser respeitada, seja a dignidade sexual, a física, a psicológica. Agora, o que tem casamento abusivo, né, de homens que acham que tem que mandar completamente na mulher, que a mulher não tem voz, que a mulher não tem vez, aí está, é por isso que os casamentos não duram, mesmo dentro da igreja. Porque o homem tem aquela coisa, né, de que eu sou homem, eu sou o varão, eu sou o líder do lar, eu sou o cabeça, e eu tenho que mandar, a mulher tem que ficar calada. Esse é o grande vilão dos relacionamentos destruídos, de mulheres infelizes dentro do relacionamento. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 12 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Como casamento ele agrega. Porque se os dois estiverem juntos, né? É melhor ser dois do que um, porque vai ser melhor no trabalho, né? E se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que tiver só, pois caindo não haverá que um levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Né? Então, casamento agrega, casamento abençoa, casamento levanta, casamento onde a gente revigora as nossas forças, né? Na família, no casamento, tá? Então vamos exaltar o casamento, principalmente no nosso casamento. A gente quer falar de casamento, mas o nosso casamento é um fracasso, né? Mas a gente precisa primeiro aplicar o casamento correto dentro da espiritualidade na nossa vida, no nosso cônjuge, na nossa família. Aí depois a gente sai pregando para outros, abençoando e fazendo com que outras pessoas também entrem nesta onda, né, de espiritualidade no casamento, para que a gente possa ter casamentos abençoados. Não estou falando que não vai haver mais briga, não estou falando que não vai haver mais confusão, né, ou contenda, ou uma discussão. Não, gente, eu estou falando que vocês vão se acertar, vocês vão aprender a perdoar, vocês vão aprender a amar, orar junto, pedir perdão quando algum errar, vai ter sensibilidade para entender quando você está errado, porque tem gente que é arrogante demais para dizer que está errado e para pedir perdão. Então, gente, tudo isso vai se encaixando, né? O casamento é isso. Vamos continuar aqui no nosso texto, né? Vamos para o tópico de número 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para debulhar a debulha das espigas, né? Noemi soube que naquela noite Boaz faria esse trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth.
o que demonstra tratar-se de um costume da época. Então, tudo que Ruth fez ali e que Noemi instruiu Ruth fazer fazia parte do costume da época, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, o texto bíblico aqui de Ruth, capítulo 3, verso 1 a 6. Eu vou aqui mostrar para vocês. Foi a orientação que Noemi deu para Ruth. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois não é Boaz como cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, unge-te, veste os teus vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, é o costume da época, né? E te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto disseres, farei. Certo? Então foi para ele, e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Então ela fez exatamente assim, e Boaz recebe Ruth maravilhosamente bem, né? Então Boaz, sabedor, saberia o que fazer, né? O que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época. Estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:6, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Respeitando o processo. Muito bom isso. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar, vestir a melhor roupa. Assim, como não exclui a ternura, a santidade, não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem é você, né? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe da condição de remidor e pede para que estenda sobre ela a capa, né? Que é o compromisso de casamento. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade da remissão. Era preciso aguardar, respeitando todo o processo. Né? Então, não foi desrespeitado esse processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, eu te remirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebido. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Bênção de Deus tem um processo. E tudo tem, para a gente alcançar as bênçãos do Senhor, tudo tem um processo, um tempo certo que Deus já pré-estabeleceu para a nossa vida. Salmo 27, eu queria só primeiro ler lá ler o que está aqui em cima. Ó. Devemos respeitar o processo de Deus para a nossa vida. Deus está no controle e já determinou todos os processos no tempo determinado. A gente precisa saber disso. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E Gênesis, eu acho muito importante essa passagem bíblica para exatamente a gente poder entender, né, como Deus ele trabalha dentro do processo, mesmo que a gente venha errar. Mesmo que a gente venha, às vezes, até passar na frente do Senhor, que é o caso de Sara e Abraão. Então, Gênesis capítulo 18, verso 10 ao 14, diz assim: e disse, o anjo falou: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava da porta da tenda tudo o que o anjo estava falando. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantada em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, não tinha mais menstruação. Assim, pois, ela riu consigo, né, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E aí o anjo percebe o pensamento de Sara e disse o Senhor a Abrão: por que te riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecida? Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ao tempo, olha a palavra,
do versículo de número 14. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E ele começa, antes dele falar ao tempo determinado, ele diz, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Deus não iria remir Ruth e Noemi, não iria abençoar Noemi, que já estava sofrendo há tanto tempo, né? E no tempo determinado eu vou tornar. Lembre que eles já tinham errado antes, quando Sara oferece a Agar para poder Abraão constituir o filho que Deus havia prometido, porque ela já se achava velha, né? E só que não era o tempo de Deus, não era a hora de Deus, e eles quebraram a cara, sofreram por conta disso. E tem muita gente que faz isso porque na vida, né? Passa na frente e acaba quebrando a cara. Por quê? Porque pratica coisas e toma atitudes que não é no tempo determinado por Deus. Então espere por Deus sempre. Busque a Deus sempre, porque Deus ele tem o processo certo para a vida de cada um. E a gente precisa aprender a ter paciência para poder entender o processo de Deus na nossa vida, tá? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o casamento entre Boaz e Ruth, né? É basicamente isso, esses versículos são importantes, essa explicação é importante para vocês, voltando, né, para o tópico anterior, é importante você fazer essa explicação, né, falar sobre o processo, né, de que tanto Boaz como Ruth respeitaram para poder se casarem. Havia um remidor mais chegado, precisava da recusa dele, então o Boaz chama ele para conversa e mostra a situação. Ele se alegra achando que era só comprar o terreno. Não, você tem que cumprir a lei do levirato. Você tem que também casar com Ruth. Aí foi quando ela deu o pulo e disse, eu não vou querer. E Boaz ficou com o caminho livre para poder casar com Ruth, né? Mas vamos continuar, vamos devagarzinho. Concluindo o negócio, casamento entre Boaz e Ruth. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, né? Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como a Noemi havia dito. Sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsável e honra a mulher como um vaso mais fraco. Honra a mulher. Falei disso agora. Honrar a mulher, seja fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. O homem tem a obrigação de honrar, respeitar e a dignidade feminina. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, nós temos que tratar a mulher como um vaso mais fraco. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, se você não trata a mulher como um vaso mais fraco e desrespeita a sua dignidade, as suas orações não sobem. A gente precisa entender isso. Eu dando aula de Casados para Sempre, essa última turma que peguei, aí uma irmã contou a história de uma amiga que sofre na mão do marido, sexualmente falando. O marido a tortura praticamente, ela não sente prazer nenhum e ela se obriga, né, porque também falta o entendimento, a estar naquela situação sexual de sofrimento, de dor, né, para poder satisfazer o marido, e ela não sente nada. Ou seja, está tirando a dignidade da menina. Está tirando o respeito, não está honrando como vaso mais fraco. E quantas pessoas não estão fazendo isso dentro da igreja, né? Com sua esposa. Quantas pessoas não estão fazendo isso dentro da igreja e achando que estão fazendo a coisa certa? Estão dentro da vontade de Deus, porque eu sou o homem, eu sou masculino, eu sou o homem, né? Tudo que o homem, né? A gente tem tá nessa onda do feminismo, e o homem, ele quer ser homem na violência, por fim na força, né? Tirando a dignidade da mulher, é para poder mostrar que é macho. Sou macho. Aí fica fazendo essas babaquices e acabando com o seu próprio casamento. Espero que você
amadureça e seja homem de verdade, porque o homem não maltrata a mulher, não bate na mulher, não violenta psicologicamente, não maltrata sexualmente. Seja homem de verdade, não moleque, para que você possa realmente ter um casamento abençoado, tá bom? Beleza, Gilson, então bola para frente. Bola para frente, vamos lá para o segundo tópico, resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato da providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que ele inquietava, que ele queria casar com Ruth, né? E chamou 10 homens importantes da cidade para testemunhar o ato. Então ele também era muito legalista, né? Dentro dos costumes das leis da época. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth, a Moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, o resgatador e o casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição da terra não faria com que a família ficasse bem, a família de Elimeleque. Assim, um resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato, que também tinha que ter a descendência. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terra que ele não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Algo foi que aconteceu? Você não quer não? Eu vou passar para você. Eu não quero, eu quero passar para você. Foi o que aconteceu. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selado com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz, né? O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona, que está lá no texto da leitura bíblica em classe. E todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Beleza, Geilson. Vamos para a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Essa é outra bênção de Deus, né? Na vida de Ruth e Noemi. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, né? A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação na vida, uma remissão, né? Uma remissão, isso é a remissão. E teria agora alguém para cuidar dela na sua velhice. Era mesmo o começo de uma fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem um ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então, gente, aqui foi a remissão completa de Noemi e Ruth, né? Agora, Ruth estava dando filho da descendência que iria cuidar de Noemi. Noemi, antes, seria desamparada, ia viver como uma viúva sofrida, necessitada, mendigando. Agora não, seria abençoada. A remissão foi completa. Remissão completa, né? De uma pessoa sofrida, amargurada, agora para uma pessoa abençoada e transformada, né? Muito bem. Aí a gente estuda isso, né? Essa remissão, essa bênção de Deus na vida de Noemi, de Ruth, tudo isso, e a gente tem que aplicar agora na nossa vida, como cristão, como servo de Deus, porque foi exatamente isso que Jesus fez na nossa vida, né? Nós fomos redimidos, a gente estava indo para a boca rota, viver como necessitado e ir para o inferno, mas Jesus nos resgatou e nos remiu através do seu sangue. Nós recebemos remissão. Boaz, ele é um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa se casassem como alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada se elas não tivessem casado. Noemi já não tinha idade para gerar filhos.
Orfa voltou para os moabitas. E Deus, o Deus de Israel, encontrou Ruth para abençoar Noemi, né? Cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela se submeteu para poder ser abençoada por Deus. Ela se submeteu, ela não procurou a facilidade, ela não procurou fazer a sua vontade, ela poderia ter casado com outra pessoa, mas não, ela procurou a remissão. Então essa é a nossa procura, a nossa busca, é a busca pela remissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, como o nosso Redentor, né? Então, Jesus é o nosso Redentor, o nosso remidor, é aquele que nos redime do nosso fracasso, da nossa amargura, da nossa vida amargurada, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, para a gente concluir, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Assim como Boaz resgatou a família de Noemi, Jesus resgatou-nos pelo seu precioso sangue. Sabendo que não foi por coisa corruptível como prata ou ouro que fois resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gente. Encontramos o nosso remidor. Encontramos o nosso remidor e redentor. Vamos aqui ler a conclusão e aí a gente puxa aqui para que a gente possa fazer as nossas considerações finais, tá? A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou na genealogia do redentor da humanidade, né? Jesus, filho de Davi. Ao lado de Tamar, Raabe e Ruth. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos os judeus e gentios. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então, Jesus, aqui já demonstra, né, claramente, quando Noemi, Raabe, Tamar, Ruth, Raabe, Tamar, entram na genealogia de Jesus, mostra que o nosso Deus veio para remir a todos, não só os israelitas, mas todos os gentios também, todos, sem acepção de pessoa, como o Espírito Santo falou para Pedro, né? Eu não faço acepção de pessoas, Pedro. Come, quando ele viu, né, descer toda sorte de animais ali para ele comer, e ele se recusou a comer, ele disse, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Jesus purificou a todos já, irmão, a gente precisa só ir lá colher, né, porque os campos já estão brancos para a ceifa, e a gente precisa pregar o evangelho para poder ganhar essas pessoas que faltam para entrar no reino de Deus. Amém? Essa é a nossa missão, isso é o que nós devemos fazer, tá? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida, sua aula, sua igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos ver na próxima aula, a lição de número 6. Espero que você possa estar conosco, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.